Sabe aquela dorzinha no joelho que aparece depois de uma caminhada? Ou aquela rigidez, aquela sensação de estar meio enferrujado quando a gente levanta de manhã? Pois é, milhões de pessoas sentem exatamente isso todos os dias. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que é a osteoartrite e como uma abordagem bem moderna está usando o poder do nosso próprio corpo para combater essa dor. Para começar, vamos pensar nesse número aqui, 12%. Imagina todas as doenças que existem por aí. A osteoartrite sozinha representa mais de 1/10 de tudo isso. Ou seja, não é uma coisinha rara, não. É um problema de saúde gigantesco que afeta a gente no mundo todo. E esse gráfico aqui, ele mostra uma coisa que muita gente já desconfia. Conforme a idade avança, o risco de ter a doença aumenta e muito. Mas, atenção, o mais importante é o que o gráfico não mostra. Osteoartrite não é uma sentença só para quem é mais velho. Uma lesão mais séria no joelho, por exemplo, pode começar o mesmo processo em um atleta de 20 e poucos anos. A idade pesa, claro, mas está longe de ser o único fator. Ok, se a idade e as lesões podem fazer esse estrago todo, o que é que está acontecendo de verdade lá dentro do joelho? Para a gente achar uma solução, primeiro a gente precisa entender o problema na raiz. Então, bora dar uma olhada mais de perto. Olha, por muito tempo, a gente pensou na osteoartrite como um simples desgaste. Sabe, como uma peça de carro que vai ficando velha e gasta com o uso. Mas o que a ciência descobriu é que a história é bem diferente. É uma doença inflamatória que ataca ativamente a articulação inteira. A cartilagem, os ligamentos, tudo. É uma verdadeira batalha acontecendo ali dentro do joelho e não um envelhecimento passivo. E essa tal de cascata inflamatória é o exemplo perfeito de como esse processo todo começa. Depois de uma lesão, o corpo reage, né? Primeiro vem uma explosão de inflamação para tentar proteger a área. O problema é que às vezes essa inflamação não vai embora. Ela fica ali, persistente e acaba se tornando crônica. E essa inflamação que não passa é que continua a destruir o tecido. Ou seja, uma única lesão pode dar início a um ciclo vicioso de danos que não para mais. E é aqui que a gente chega numa encruzilhada. De um lado, tem os tratamentos tradicionais. Eles funcionam como um balde debaixo de uma goteira. Aliviam o problema imediato, que é a dor. Do outro lado, tem a abordagem regenerativa, que quer consertar o telhado de vez. O objetivo aqui não é só mascarar o sintoma, mas sim atacar a causa do problema e, quem sabe, reconstruir o que foi danificado. E essa busca por consertar o telhado nos leva a uma ideia que é, simplesmente, fascinante. E se a solução mais poderosa não estiver num frasco de remédio, mas já estiver dentro da gente? Vamos explorar esse kit de reparos que o nosso próprio corpo tem. Essa é a grande pergunta que está movendo a medicina regenerativa. E se a gente pudesse pegar todo esse poder de cura que o nosso corpo já tem, concentrar isso e aplicar direto no ponto exato da lesão? A resposta, por incrível que pareça, pode estar correndo nas nossas veias nesse exato momento. E essa resposta tem nome. É o plasma rico em plaquetas, o PRP. Pensa assim, é como se a gente pegasse os melhores operários de reparo do corpo, que são as plaquetas, montasse uma verdadeira equipe de elite super concentrada e enviasse essa equipe direto para o canteiro de obras, que é o joelho machucado. Eles chegam lá cheios de ferramentas, os fatores de crescimento, que dão um sinal para o corpo começar a reconstrução. E o mais legal é que o processo para criar essa equipe de elite é bem simples. Primeiro, uma coleta de sangue normal, igual um exame de rotina. Depois, esse sangue vai para uma máquina, uma centrífuga, que gira bem rápido e separa todos os componentes. A parte que interessa, que é a rica em plaquetas, é isolada e, por fim, injetada de volta na articulação. Tudo usando o material do próprio corpo. Mas o que esses operários fazem exatamente? Bom, o PRP é um coquetel poderosíssimo de sinais biológicos. Alguns desses sinais dizem para as células, ei, podem se multiplicar. Outros dão a ordem para construir tecido novo. E tem até sinais que acordam células que estavam ali dormindo, prontas para ajudar no reparo. É como uma orquestra da cura, perfeitamente coordenada, e o maestro é o nosso próprio corpo. A teoria é linda, né? A biologia faz todo sentido. Mas a pergunta que não quer calar é, na prática, com pacientes de verdade, isso funciona mesmo? Ou é só uma ideia bonita no papel? Bom, vamos ver o que os dados dos estudos clínicos têm a dizer. Para a ciência, não adianta ouvir dizer. É preciso fazer testes sérios, rigorosos, como esse que a gente está vendo. Os pesquisadores selecionaram pacientes, aplicaram o tratamento e acompanharam todo mundo de perto por bastante tempo. É este tipo de cuidado que faz com que os resultados sejam confiáveis. E os resultados, olha, são de cair o queixo.
Dá uma olhada nessa linha de cima do gráfico, que mede a dor. Percebe como ela despenca logo depois do tratamento? E o mais impressionante, ela não volta a subir. A dor continua lá embaixo por um ano inteiro. Isso mostra que não é um alívio temporário como um analgésico. É uma mudança que dura. E quando a gente compara o PRP como um tratamento mais convencional, a diferença fica ainda mais gritante. Esse outro estudo fez exatamente isso. No começo, a dor de todo mundo era bem parecida, ali na casa dos 45, 46 pontos. Um ano depois, o grupo do tratamento padrão melhorou um pouquinho, foi para 37. Agora, olha o grupo que recebeu o PRP. A dor caiu para 12. A diferença é brutal. É sair de um incômodo constante para ter uma vida praticamente sem dor. Esses resultados são muito promissores e abrem uma porta gigantesca para a medicina. Então, o que tudo isso significa para o futuro do tratamento da dor nas articulações? O que vem por aí? Então, vamos amarrar as ideias principais. Primeiro, osteoartrite não é só desgaste, é uma doença inflamatória. Segundo, o PRP usa o poder de cura que já existe no nosso corpo. Terceiro, as evidências mostram que ele funciona, e bem, reduzindo a dor por muito tempo. E por último, apesar de ser um caminho super promissor, a ciência ainda está trabalhando para deixar esses tratamentos cada vez melhores e mais padronizados. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A medicina regenerativa está mostrando que talvez a farmácia mais poderosa do mundo não esteja numa prateleira, mas sim circulando dentro da gente. A chave para curar muitas das nossas dores talvez não seja inventar algo novo, mas reaprender a usar o que a gente já tem. Ao que tudo indica, a resposta sempre esteve aqui, dentro de nós.